É claro, ninguém espera, né, uma oportunidade como essa, ser convidado para morar no exterior, a trabalho pela sua empresa. Houve uma época, eu estava na Volkswagen, e a Volkswagen ela se juntou com a Ford, e houve então a cisão, a separação. E isso, a Volkswagen na Alemanha veio com uma informação, ó, Volkswagen do Brasil, vocês eram nossa principal filial, vocês perderam essa posição para o México. E agora a Volkswagen matriz precisa resgatar a cultura. Então foi feito um plano para que várias pessoas fossem residir na Alemanha para justamente viver como que era a metodologia da matriz. E eu gostava do alemão, do idioma, né? Meu pai já trabalhou na Volkswagen, eu gostava da seleção da Alemanha, então eu tinha já um dom. E de repente, num final de ano, isso era em 1997, em setembro, chegou e falou assim, ó, você quer ir para a Alemanha, tem que decidir até o fim da semana. Ia para ficar lá um ano, até um ano e meio, e vai com a família. Eu estava casado, tinha uma filha de 3 anos. E falamos, esse era o objetivo, vamos, sabe, decisão assim, não precisa nem esperar o fim da semana, já assina aí, onde é que eu assino, eu vou. Um mês depois, isso era em setembro, eu ia para a Alemanha em janeiro de 98, ia passar o ano de 98 inteiro lá. E aí quando chegou em outubro, eu descobri que a minha esposa estava grávida da minha segunda filha. E a minha segunda filha, que a gente já sabia que ia se chamar Cecília, e a Cecília vai nascer na Alemanha, vai, por que não? Vamos lá, a experiência de vida foi feita para a gente ter. Chegou, acertei tudo, eu fui em janeiro, fui antes, né, porque tinha que sair visto de trabalho, visto da família, isso tudo demorava um tempo. E aí quando chega lá, o que era o objetivo? Qual que era o trabalho? O trabalho era unificar os processos de compras. Por quê? Porque tinha um projeto, né, um projeto que seria um carro produzido tanto na fábrica na Alemanha, como também na Tchecoslováquia, no Brasil, na China, em várias fábricas, em vários lugares ia se produzir o mesmo veículo. Era o Polo na época. Então, as instalações industriais, todo o processo produtivo tinha que ser igual, os fornecedores tinham que ser unificados. Então, a gente participaria das negociações junto e levaria assim, quais os fornecedores que estariam homologados no Brasil, na Alemanha. É claro que o fornecedor tinha que ser único. E aí quando chegava as apresentações, toda semana tinha as reuniões de apresentação dos processos. Os compradores do Brasil negociavam, eu recebia as informações e eu ia politicamente discutir e apresentar isso para o diretor de compras do grupo Volkswagen, o grupo na matriz. Essas reuniões eram uma vez por semana, às vezes 2 vezes por semana, com a presença do diretor, e a gente apresentava o processo de compras, mostrava quais fornecedores participaram, quais eram os valores negociados, quem era o melhor fornecedor, qual era a recomendação. E quando você está num outro país, num outro idioma, e esse diretor de compras, ele não era nem alemão, ele era belga ainda, falava um alemão com um sotaque. Eu chegava e começava a falar, até que eu tinha uma fluência razoável na fala, mas o meu ouvido não estava adaptado nada ainda. E aí muitas respostas e comentários e necessidades do que eu precisava trazer, que informação que precisava, eu falava, eu precisava esperar a ata da reunião para saber direitinho o que tinha acontecido. Então foi um primeiro mês assim, super sufocante. Aí chegava no final de semana, não tinha essa época como hoje, internet, facilidade, tradutor, nada. Você tinha que ir na raça mesmo. Eu lembro que eu tinha um dicionário de compras que eu sabia de cor. Eu abria na página certa das palavras, e tanto que eu já mexia naquilo. E eu ficava o fim de semana vendo televisão para treinar o ouvido, assim, eu via noticiário, eu queria treinar o máximo que eu podia para poder ter fluência no ouvido. Essa era a grande dificuldade. A fluência na fala é gostoso, você vai lá, você fala alemão, fala, mas você entende o idioma falado por nativo? Fui aprendendo, né, e percebi que esses processos não eram simplesmente você ir lá para a reunião e aprender e apresentar. Precisava ter todo um trabalho político. Então o que acontecia? Antes das reuniões, durante a semana, eu fazia minhas relações políticas com os gerentes nas áreas lá na Alemanha. Ó, o fornecedor no Brasil não pode ser esse, porque ele ainda nem está instalado lá no Brasil. Ele não tem estrutura de assistência técnica, ele vai fornecer, se der qualquer tipo de problema, não tem condição. Então, algumas vezes, ok, o fornecedor era o mesmo, muitas vezes não. E aí que entravam essas polêmicas. Mas quem é o Brasil para dizer que o nosso fornecedor aqui não pode atender lá?
Então tinham reuniões às vezes com o próprio fornecedor, com o gestor da Alemanha, o gerente de compras, aí ele participava, e aí foi bom, porque aí eu conseguia praticar o alemão com mais folga, assim, não era naquela apresentação. A apresentação, para vocês terem uma ideia, era como se fosse uma sala de fórum da ONU, assim, sabe, com 60 pessoas, todo mundo, diretor, xícara, café, lanche, todo mundo ali, microfones, e você tinha que fazer a apresentação do teu processo, explicar. Então era um sistema emocionalmente tenso, até para o próprio pessoal que já era local, que residia lá. Então a gente tinha essas dificuldades, mas assim, com a experiência e com um pouco de passagem, né, e aí fazendo essas relações políticas, o que acontecia? Na hora que o processo era mais complexo, quando eu começava a fazer a apresentação, já percebia que vinham as perguntas. Aí eu já olhava para o gerente da área que tinha participado junto, e aí ele me ajudava, e aí falava, ó, estamos em consenso, houve isso mesmo, e aí sim o processo era aprovado. Foi um momento que eu comecei a perceber que o idioma não era mais problema, era mais as relações. Foi uma forma tão traumática de se aprender alemão, que eu não consigo esquecer, assim. Hoje eu falo, eu vejo, lembro, vocabulário para mim vem toda hora. Eu só falo, você demora a vida inteira para aprender. Se você tiver a oportunidade de passar esse processo traumático que eu passei, você não consegue esquecer alemão depois. Então chegava no domingo, eu falava, tinha que rezar à noite, e eu falava, eu tenho que aprender a rezar em alemão. Eu achava que a minha conexão estava furada. E aí dessa hora começou a fluir, por incrível que pareça. Mas foi assim, a minha fé estava no idioma trocado. Mas foi uma experiência fantástica. É uma história que emociona a gente lembrar, de ver todas as passagens, as dificuldades. Né? E hoje o diretor de compras ainda é meu amigo no Facebook, a gente troca informações, ele mora em Portugal, é bacana. A vida traz assim oportunidades que a gente não espera, mas a gente precisa ir. E isso é um departamento que oferece, até isso a gente consegue passar quando você está bem, quando você está focado, quando você se diverte nas suas atividades profissionais.